Saudações! O assunto da aula de hoje será isolamento de riscos. Os objetivos da aula, portanto, serão os seguintes: compreender o isolamento de risco, entender e diferenciar os casos de distância de separação e de parede de isolamento de risco e dimensionar a distância de separação entre edificações. Os primeiros dois objetivos deverão ser alcançados durante a aula. E o terceiro objetivo deverá ser alcançado após os senhores fazerem os exercícios passados aqui na aula. Então, o que é isolamento de risco? Antes de falar especificamente sobre o conceito de isolamento de risco, é importante que nós saibamos que segurança contra incêndio ela possui alguns grandes objetivos. O principal é proteger a vida, mas também ela visa proteger o patrimônio, visa proteger o meio ambiente e visa também, por outro lado, permitir a continuidade do processo produtivo. Ou seja, que o processo produtivo nos locais em que haja urgência, necessidade, esse processo produtivo não pode ser interrompido. Então, a segurança contra incêndio também visa dar continuidade ao processo produtivo desses locais. É importante também a gente saber que o Sistema Geral de Segurança contra Incêndio no Brasil, ele divide-se em dois subsistemas, que são o sistema de proteção ativa e o sistema de proteção passiva, também chamado como as medidas de proteção ativa ou as medidas de proteção passiva. E o que é um e o que é outro? O sistema de proteção ativa são as medidas reativas ao incêndio que já aconteceu e tem o objetivo de permitir ou de facilitar o combate ao incêndio. As medidas de proteção passiva, de proteção ativa, são aquelas que necessitam de acionamento. A proteção ativa ela é composta por sistemas e equipamentos, seja manual ou seja automático, que combatem o fogo. Esses equipamentos são instalados na edificação e, como eu já falei, eles necessitam de acionamento diante da ocorrência do incêndio. Como exemplo, podemos citar os extintores, os hidrantes, todos esses são medidas de proteção ativa. Por outro lado, o sistema de proteção passiva, ele é composto por um conjunto de medidas que devem ser tomadas na fase de projeto e incorporadas à estrutura da edificação, que sejam funcionais durante o uso normal da edificação. E essas medidas têm o objetivo de não permitir o crescimento do incêndio, não permitir a propagação do incêndio para outros cômodos ou para outras edificações. E dentre as medidas de proteção passiva, que são funcionais durante o uso normal da edificação e não necessitam de acionamento, pois elas já estão incorporadas à estrutura da edificação. Entre as principais medidas de proteção passiva estão o isolamento de risco e a compartimentação. Isolamento de risco falaremos nesta aula, estamos falando nesta aula, e falaremos de compartimentação nas próximas. Então, o que é isolamento de risco?
Sendo assim, o isolamento de risco é a distância ou proteção por uma barreira física, de tal forma que, para fins de previsão das exigências de medidas de segurança contra incêndio, uma edificação seja considerada independente em relação a outra adjacente. Ou seja, é uma proteção de modo que possa se considerar as duas edificações separadamente para fins de previsão das exigências de medida de segurança contra incêndio e pânico. O objetivo do isolamento de risco é evitar a propagação do incêndio, seja por radiação, condução ou convecção, de uma edificação para outra edificação. Veremos na aula de compartimentação as diferenças, e a principal diferença no tocante ao objetivo é que a compartimentação visa evitar a propagação do incêndio entre compartimentos na mesma edificação. Já o isolamento de risco visa evitar a propagação do incêndio de uma edificação para outra adjacente. Então vamos lá. Quando o isolamento de risco é obrigatório? Já vimos em aulas anteriores, principalmente aula que fala sobre o decreto 16.302, como funciona o sistema de segurança contra incêndio e pânico na Bahia e na maioria dos estados. Em resumo, nós temos uma lei geral na Bahia, a Lei 12.929 de 2013, e nós também temos um decreto. A lei geral nos traz disposições genéricas de segurança contra incêndio para orientar a atuação legislativa e orientar a atuação normativa por parte da instituição Corpo de Bombeiros. Então, a lei geral nos traz essas disposições genéricas e aí nós temos também um decreto, que é o decreto 16.302 de 2015. O decreto especifica, o decreto vem clarear algumas disposições da lei. O decreto vem explicar, vem detalhar o que diz a lei. Vem nos trazer possibilidades práticas de aplicação da lei. É isso que o decreto faz. Então, nós temos a lei, nós temos o decreto especificando, e a grande ferramenta do decreto são as tabelas nas quais ele especifica quais são as medidas de segurança contra incêndio e pânico necessárias em cada edificação. Então, é através do decreto que eu saberei quais são as medidas de segurança necessárias em uma determinada edificação. E a lei prevê as medidas de segurança, o decreto também prevê as medidas de segurança, entretanto, a função normativo-técnica de detalhar essas medidas de segurança e dizer como elas devem ser instaladas na edificação, elas cabem às instruções técnicas. As instruções técnicas são normas que vêm à tona, que a sua existência se dá através de portaria da instituição, portaria editada pelo Comando Geral da instituição e regula as medidas de segurança contra incêndio e pânico. Então, nós temos, além de regular essas medidas, também nos fornece algumas orientações administrativas. Então, nós temos a lei geral para regular, para nos orientar
para nos trazer disposições genéricas, nós temos o decreto que detalha mais a lei e nós temos as instruções técnicas, cada uma instrução técnica para definir e detalhar uma medida de segurança contra incêndio e pânico ou para nos trazer orientações administrativas. Sendo assim, é desta forma que se estrutura o sistema de segurança contra incêndio e pânico na Bahia. Então, sabemos que é o decreto que nos traz a obrigatoriedade das medidas de segurança contra incêndio e pânico no estado da Bahia. Então, aqui trouxe a tabela 5 do decreto, que é aquela tabela que estabelece exigências para edificações com área menor que 750 metros quadrados e altura inferior ou igual a 12 metros, que é a tabela que nos traz o sistema básico de segurança contra incêndio e pânico. Veremos aqui, vamos procurar o isolamento de risco, não iremos encontrar. Então, o isolamento de risco, a princípio, não faz parte do sistema básico de segurança contra incêndio e pânico para as edificações no estado da Bahia. Então, vamos atrás de outra tabela. Aqui mais uma tabela do decreto, a tabela 6C, que fala da obrigatoriedade das medidas de segurança contra incêndio em edificações do grupo C, grupo comercial. Então, vamos ler aqui: procurar acesso de viatura, segurança estrutural, compartimentação, controle de fumaça. E aqui eu quero que os senhores façam exercício. Nesta tabela também não se encontra isolamento de risco. Eu quero que os senhores agora façam um exercício. Quero que os senhores olhem no decreto, procurem nas tabelas e vejam quais casos o isolamento de risco é obrigatório. Dê um pause agora, procure nas tabelas do decreto e me responda. Pois é, não encontraram, né? É isso mesmo que os senhores estão pensando. O isolamento de risco é uma medida de segurança contra incêndio e pânico, sim, mas o isolamento de risco não é obrigatório. Em nenhum caso o analista notificará um projeto dizendo para aplicar o isolamento de risco, dado que esta não é uma medida obrigatória. O isolamento de risco serve apenas para considerar as edificações separadamente em caso de, para fins de exigência das medidas de segurança contra incêndio e pânico. Consideremos duas edificações de 500 metros quadrados. Caso haja isolamento de risco entre as duas edificações de 500 metros quadrados, 500 metros quadrados faz com que a edificação enquadre-se na tabela 5 do decreto e necessite apenas das medidas básicas de segurança contra incêndio: saída de emergência, extintor, sinalização, iluminação e brigada e controle de materiais de acabamento e revestimento em alguns casos. Então, 500 metros faz com que a edificação precise apenas das medidas básicas de segurança contra incêndio. Entretanto, se entre essas duas edificações de 500 metros quadrados não houver isolamento de risco, significa que o risco é integrado e na hora de fazer as exigências de segurança contra incêndio e pânico, deve-se fazer as exigências baseadas na área total das duas edificações. Ou seja, a exigência será feita considerando-se uma edificação com 1.000 metros quadrados e aí não poderemos enquadrar mais na tabela 5, a tabela das medidas básicas, e deveremos enquadrar na tabela específica conforme o decreto, a qual já exigirá mais medidas de segurança contra incêndio, medidas mais complexas e que
forneçam um grau maior de segurança. Sendo assim, as edificações adjacentes, uma edificação ao lado da outra, uma edificação à frente da outra, elas possuem, em tese, em regra, o risco integrado. O risco não é isolado. Sendo assim, se o risco é integrado, a exigência das medidas de segurança deve considerar a área das duas edificações ao mesmo tempo. Além disso, se o risco é integrado, as medidas de segurança contra incêndio devem estar nas duas edificações, apesar de ser possível, conforme o decreto, fazer o dimensionamento da medida de segurança específica de acordo com o risco de cada edificação. Mas se as edificações são adjacentes, considera-se a área total para fins de exigência das medidas de segurança contra incêndio e pânico, e também essas medidas devem ser apresentadas em um projeto único de segurança contra incêndio que abranja todas as edificações de uma planta. Certo. E em quais casos as edificações adjacentes não precisam apresentar um projeto único e não se consideram uma só para fins de exigência das medidas de segurança contra incêndio e pânico? Sendo assim, para considerar-se duas edificações adjacentes, ou seja, uma edificação ao lado da outra, para considerar-se de forma separada para fins de exigência das medidas de segurança contra incêndio e pânico, elas devem estar em propriedades distintas, elas devem estar em propriedades diferentes. Ou estando na mesma propriedade, elas devem obedecer os requisitos de isolamento de risco. Então, para considerar as edificações separadamente, para que seja possível aceitar projetos separados, somente no caso de propriedades distintas. Entretanto, no caso na mesma propriedade, necessita-se um isolamento de risco, então pode-se considerar cada edificação de forma isolada, entretanto, a apresentação do projeto deve ser único para todas as edificações na planta, dado que é necessário para o analista do projeto o entendimento da planta por completo para que ele possa fazer a análise global da segurança contra incêndio da planta. Não só o projeto, o risco é isolado, então eu posso apresentar projeto de cada edificação da planta. Não, o projeto a ser apresentado é de todas as edificações dentro de uma planta. Apresenta-se apenas projetos diferentes caso estejamos falando de propriedades distintas. E para que as propriedades sejam distintas, são necessários 3 requisitos. O primeiro requisito é que estejam em lotes distintos, é que as parcelas de terreno sejam distintas e cada parcela de terreno tenha acesso para a via pública, para fins até de dimensionamento da descarga de saída de emergência. Para ser o lote tem que ser uma parcela de terreno distinta, com acesso específico, com acesso para a via pública. Além de ser lote distinto, as plantas têm que ter sido aprovadas na prefeitura em separado.
As plantas não podem ter sido aprovadas de forma conjunta, pois descaracteriza o fato de ser propriedades distintas. Então, tem que ser lotes distintos, parcelas de terreno distintos, plantas aprovadas separadamente e, além disso, não pode haver qualquer tipo de abertura ou comunicação entre as áreas que quer se considerar separadas. Desta forma, o exemplo clássico é o posto de combustível com edificações de serviço integradas. Neste caso, nós temos total comunicação de áreas. Sinceramente, quem busca considerar a área de abastecimento do posto de combustível de forma separada das edificações de serviço não tem o correto entendimento do sistema geral de segurança contra incêndio, dado que o risco existente ali é integrado. O risco da edificação, entende-se de forma técnica que o risco é integrado quando o incêndio derivado de uma edificação tem grandes possibilidades de propagar-se para outra, tem facilidade de propagar-se para outra. Neste caso, o risco é integrado. Sendo o risco integrado, as edificações têm que ser consideradas conjuntamente para fins de exigência das medidas de segurança contra incêndio e pânico, e o projeto a ser apresentado ao Corpo de Bombeiro para análise deve ser único, independente da quantidade de donos diferentes de cada edificação que esteja na mesma planta. Esse não é um problema técnico de prevenção de segurança contra incêndio e pânico. Resumindo, estando no mesmo lote, sempre o projeto deverá ser único para todas as edificações do mesmo lote. E dentro do mesmo lote, em regra, considerar-se-á todas as edificações como apenas uma, para fins de exigência das medidas de segurança contra incêndio, exceto se houver isolamento de risco. Então, em havendo isolamento de risco, considerar-se cada edificação de forma separada para fins das exigências de segurança contra incêndio. Entretanto, o projeto também deve ser um projeto único, pois como é que o analista poderá saber que existe outra edificação na mesma propriedade e que esta outra edificação atende à distância de separação do isolamento de risco? Só é possível ao analista fazer análise global de segurança contra incêndio do local, ele analisando o projeto por inteiro, mesmo havendo isolamento de risco. Entretanto, sendo assim, havendo isolamento de risco, pode-se considerar edificações diferentes dentro da mesma propriedade de forma separada para fins de exigência das medidas de segurança. Estando as edificações em propriedades distintas, aí considera-se, claro, cada edificação de maneira separada e os projetos podem ser distintos. Mas a edificação numa propriedade distinta pode estar junta com a outra, então pode ter o risco. Sim, haverá o risco. Entretanto, por questões de viabilidade político e jurídica, não é possível que o bombeiro exija que todas as edificações de um quarteirão se regularizem ao mesmo tempo no que tange às questões de segurança contra incêndio. Sendo assim, estando em propriedades distintas, mesmo que estejam coladas, mesmo que seja por uma parede só, não é possível exigir um projeto único, exceto, claro, caso haja alguma abertura
ou caso não atenda algum daqueles 3 requisitos vistos no slide anterior para considerar-se propriedades distintas. Sendo assim, os critérios dentro da mesma propriedade, vimos que só pode considerar-se edificações de forma isolada se entre elas houver os critérios técnicos de isolamento de risco. E esses critérios são separação entre edificações, que divide-se entre a separação entre as fachadas das edificações e a separação entre a cobertura e a fachada. E o outro critério de isolamento de risco é através de uma parede corta-fogo sem aberturas, mesmo que protegidas. Iremos falar de cada um destes critérios de isolamento de risco. Antes, alguns conceitos importantes para o entendimento. Edificação expositora e edificação em exposição. A edificação expositora será aquela em que hipoteticamente estará havendo incêndio e ela estará irradiando calor, irradiando energia térmica para outra edificação. Esta outra edificação, por sua vez, é a denominada edificação em exposição. Então, fazendo o cálculo de isolamento de risco, fazendo o cálculo de separação entre edificações, aqui a edificação que exigir a maior distância será considerada a edificação expositora. Por outro lado, a edificação que exigir menor distância de separação será considerada a edificação em exposição. Por fim, me despeço agradecendo, muito obrigado a todos e lembrem-se, vidas são salvas na fase do projeto. Vidas alheias, riqueza salvar.